Entrevista do dia. A nossa entrevista do dia hoje é com a doutora Fernanda Rezende, advogada e professora universitária, falando sobre o Dia da Luta Nacional das Pessoas com Deficiência. Doutora, prazer recebê-la aqui no programa, seja bem-vinda, viu? O prazer é todo meu, Cristiano. Para a gente falar de uma data e um assunto tão importante que é justamente a luta, né, nacional das pessoas com deficiência. Aí eu começo perguntando, doutora, quais as principais dificuldades que uma pessoa com deficiência enfrenta no dia a dia? Sim, Cristiano, hoje é um dia tanto de comemoração, porque nós tivemos muitas conquistas nos últimos anos, mas, sem dúvida, é um dia para a gente enfatizar essas barreiras que a pessoa com deficiência ainda enfrenta. Então, nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, desde o ano de 2015, que traz especificamente quais são essas barreiras. Então, tanto as barreiras urbanísticas que nós enfrentamos, como o acesso aos prédios públicos e privados, como as barreiras de comunicação, como nós estamos agora aqui conversando, e talvez tantas outras pessoas gostariam de estar nos ouvindo e não poderiam, né? Por exemplo, porque há uma necessidade de uma comunicação, às vezes, por libras, né? Para as pessoas que têm uma deficiência visual. Há também a necessidade da comunicação com as legendas, né, para aquela pessoa que eventualmente não está nos ouvindo, mas poderia estar vendo pelo YouTube e gostaria de estar vendo as legendas, né? Ou, de repente, a pessoa fazendo a comunicação. Então, assim, nós temos muitas barreiras ainda a serem derrubadas para aumentar o acesso da pessoa com deficiência ao mercado de trabalho, né, à comunicação, enfim, a toda a tecnologia que hoje a sociedade nos proporciona. Doutora, o que é que a legislação tem conseguido avançar para minimizar essas dificuldades que a senhora acabou de citar aí? Veja, se a gente for falar em termos de mercado de trabalho, você imagina, Cristiano, que desde 2010 o IBGE fez um censo na nossa população e conseguiu identificar que pessoas que se autodeclaravam como com alguma dificuldade de acesso, seja visual, auditivo ou de locomoção, a gente chega em torno de 46 milhões de brasileiros. Então, é um número gigantesco. Agora, se a gente partir para a alta dificuldade, a gente cai para 12 milhões. Mas, ainda assim, nós temos um número, então, imenso de brasileiros que têm alguma deficiência, seja, né, mental, visual, auditiva. E como essas pessoas, por exemplo, se inserem no mercado de trabalho? A gente tem uma legislação que obriga, por exemplo, empresas que possuam, além de 100 pessoas, como a gente vê às vezes no supermercado, a terem pelo menos 2% dos seus empregados entre essas pessoas com deficiência. E esse percentual ele vai aumentando, né, até empresas que cheguem a ter mais de 1.000 funcionários, e aí eles são obrigados a ter pelo menos 5% de pessoas com deficiência nos seus quadros. Então, isso é uma conquista, por exemplo. Entendi. O que falta, por exemplo, doutora, nas escolas, as universidades, empresas, o poder público, para que elas se tornem mais inclusivas? Olha, eu acredito, Cristiano, que o principal é a nossa educação. A gente precisa visualizar a pessoa com deficiência como outro ser humano. Muitas vezes, o que acontece é que a gente não tem na nossa família, né, Cristiano? Isso. Às vezes, eventualmente, você não tem uma pessoa com dificuldade e você não consegue imaginar o que seria, por exemplo, andar nas ruas do Recife, andar nas ruas de Jaboatão, de Camaragibe, de Abreu e Lima, com uma pessoa com uma dificuldade de locomoção, por exemplo. Como uma pessoa com dificuldade de locomoção aqui em Pernambuco poderia efetivamente sobreviver sozinha? Isso é algo praticamente impossível, né? Então, assim, a gente precisa de muito mais. É por essa razão que nós temos um conselho estadual que pensa na pessoa com deficiência, temos um conselho municipal, mas, assim, a gente precisa começar a identificar outra pessoa como ser humano,
como uma pessoa portadora de necessidades, ela também quer felicidade, ela quer trabalho, ela quer ter acesso à saúde, ela quer ser uma pessoa independente, tal como eu e você, Cristiano. Aham, com certeza. A senhora poderia dizer, no geral, quais os direitos que as pessoas com deficiência têm? Sim, sim, sem dúvida, né? A gente tem estabelecido, por exemplo, na nossa legislação, o direito ao acesso à matrícula, tanto nos estabelecimentos de ensino públicos como privado. Então, hoje, por exemplo, se uma escola se negar, seja ela pública ou privada, a matrícula de uma criança com deficiência, ela está praticando um crime, não só um crime dentro do estatuto da pessoa com deficiência, como até, se a gente estiver falando de uma escola particular, um crime contra o consumidor. Mas a gente vai muito mais além. A gente tem algumas tipificações que talvez algumas pessoas que estejam nos assistindo não saibam, Cristiano. Uhum. Por exemplo, se você abandonar uma pessoa com deficiência em um hospital ou numa casa de abrigo, uma pessoa idosa que já esteja com alguma deficiência, isso é crime. Se você utilizar o cartão de crédito do benefício para proveito próprio, isso além de estar tipificado no Código Penal, também tem as agravantes do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, temos, além disso, a discriminação. Muita gente não sabe. Hoje se fala muito no racismo, sem dúvida, que é algo muito importante que deve ser tocado. Mas você discriminar publicamente uma pessoa com deficiência é crime. Uhum. Muito Então, importante. são direitos que são garantidos no Estatuto, e quem estiver nos assistindo e souber, por exemplo, puxa, tem uma vizinha aqui que eu vejo que é um maltrato a uma pessoa com deficiência, né? Alguém, um cuidador, por exemplo, que maltrata uma pessoa com deficiência. Nós temos um Disque 100, Cristiano, é importante que a gente avise a todos. Qualquer um de nós, todos nós, temos o dever de denunciar. E isso é Aham. previsto em lei. Nós Sim, temos sim. o dever de denunciar. Recentemente, o ministro da Educação fez uma afirmação que causou bastante polêmica, quando ele disse que alunos com deficiência atrapalhavam. Como é que a senhora analisa essa fala e como vê a questão das políticas públicas voltadas para esses alunos que possuem algum tipo de deficiência? Você tocou em algo que nos é muito caro, que são os exemplos. Eu acho que todos nós, cristianos, somos é, educados pelos nossos pais, em seguida pelos nossos professores, e nós temos nas pessoas que assumem os cargos de governo, os cargos de liderança, aquele maior exemplo que a gente quer dar na sociedade. Então, é muito triste ver uh, um ministro de governo, que é uma pessoa que deveria ser muito mais atualizada, humana, inserida nas necessidades das pessoas com deficiência, assumir sim o papel que nós temos de oferecer políticas para acesso à educação e não de afastar estas pessoas do acesso à educação. E isso, com certeza, foi uma prática discriminatória, tipificada criminalmente no nosso Código Penal, porque, como eu já disse, repito, a discriminação da pessoa com deficiência é crime no Brasil. E um ministro da Educação jamais poderia se portar dessa maneira. Imagine hoje quantos e quantas pessoas são autistas, quantos pernambucanos hoje têm microcefalia, quantas e quantas crianças a gente vê são portadoras de atrofia muscular espinhal, que é a famosa AME, e têm direito a ter acesso à educação. Então, é triste ver um membro do governo pensar dessa maneira, uma pessoa que deveria dar o exemplo de como é importante que todos nós
tratemos de forma humanitária os diferentes, os iguais como iguais e os diferentes como diferentes, não é, Cristiano? Sem dúvidas, sem dúvidas. Para a gente finalizar aqui, doutora, para você que ligou o rádio agora, nós estamos conversando com a doutora Fernanda Rezende, ela é advogada e professora universitária. Nós estamos falando sobre o Dia da Luta Nacional das Pessoas com Deficiência. Para a gente finalizar, doutora, qual o termo apropriado ou correto quando a gente for se referir à pessoa com deficiência? Que não é mais, por exemplo, a portadora de deficiência, né? Isso. Basicamente, você que está nos ouvindo, que conhece uma pessoa que possui alguma deficiência visual, auditiva, a gente não deve mais utilizar essa expressão pessoa portadora de deficiência, porque dá a entender como se a pessoa carregasse isso com ela porque ela quer. Né? Não é, é uma condição da pessoa a deficiência, não há escolha em relação a isso. Sim, Então, sim. se você tem hoje, né, dentro da sua família, uma pessoa com deficiência, você sabe que essa pessoa tem diversos direitos, inclusive é um benefício assistencial do INSS. E, principalmente, tem direito à educação. Lembre-se que nenhum estabelecimento de ensino, ou público ou privado, pode negar o direito da pessoa com deficiência à educação. Qualquer dúvida, lembre-se que todos nós poderemos tirar essa dúvida dentro do Ministério da Mulher, da Educação e dos Direitos Humanos, que é através do Disque 100, Cristiano. Sim, sim. Muito importante. Pronto. Conversamos com a doutora Fernanda Rezende, professora, advogada. A senhora teria mais alguma coisa a acrescentar? Sim, eu gostaria de dar os parabéns à advogada Viviane Guimarães, uma colega nossa que acabou de conseguir uma liminar. Nós temos hoje uma medicação que é a mais cara do mundo, Cristiano. Sim, a sim. medicação para os portadores de atrofia muscular espinhal, que é a AMI, custa quase 12 milhões de reais. E a Justiça Federal de Pernambuco acaba de conceder, neste final de semana, a 2 crianças pernambucanas essa medicação. Então, as pessoas que lutam, né, pelo acesso à saúde, inclusive, estão essa semana de parabéns. Então, qualquer dúvida, procure sempre um advogado especializado, ou se você não puder pagar, procure a Defensoria Pública do nosso estado, que está preparada para te atender. Muito bem. Doutora Fernanda, muito obrigado pela participação. Um ótimo dia para a senhora e até a próxima, tá bom? Um beijo para todos os ouvintes. Até a próxima. Conversamos, portanto, com a doutora Fernanda Rezende aqui no programa Pernambuco